Shalom, hoje nós estamos na quarta parte do estudo sobre Elohut, a divindade do Mashiach, de acordo com o antigo pensamento israelita. E é muito importante que você tenha assistido a parte 1, 2 e 3, pois nós estamos em uma sequência lógica, concatenada, ordenada do estudo. Bem, nós já estudamos que o Eterno é Errad, o Eterno é um. Não obstante, o Eterno se manifesta de formas plurais. E hoje nós iremos demonstrar que tais manifestações plurais possuem base nas escrituras hebraicas. E estudaremos também qual era a interpretação original dos judeus nazarenos. Pois bem, o nome Elohim, geralmente traduzido como Deus, mas em hebraico o nome é Elohim, o nome Elohim está no plural. Então, o nome que geralmente as pessoas chamam em língua portuguesa como Deus, em hebraico é Elohim, e Elohim é um nome que está no plural. Todavia, isto não significa que haja mais de uma pessoa. Não, o Eterno é errado, o Eterno é uma pessoa. Então, o nome Elohim é um nome que está no plural, mas isto não indica a existência de mais de uma pessoa. Isto indica, sim, que o Eterno é um ser infinito, um ser ilimitado, razão pela qual o nome Elohim aparece na forma plural. Explica o Rabino Ibn Ezra, que viveu entre 1089 a 1164, esse rabino explica que a palavra Elohim é um plural majestático, concebido em razão das múltiplas e ilimitadas manifestações de Deus. E segundo o rabino ortodoxo Tzvi Nasi, que foi professor de hebraico da Universidade de Oxford, o rabino Tzvi Nasi, um grande erudito em hebraico, ele se pauta nas lições do rabino cabalista medieval, rabino Berrai. Então, Tzvi Nasi, com fundamento em Berrai, explica que a palavra Elohim, traduzida como Deus, Elohim é uma palavra composta de dois vocábulos hebraicos, El e Hem, que significam literalmente eles são deuses. Então, repetindo, Elohim provém de dois vocábulos hebraicos, El e Hem, que significa, em um sentido literal, eles são deuses. E aí alguém poderia falar, bem, se eles são deuses, então estaria aí uma prova da Trindade, uma prova de três pessoas. Não. Por quê? O próprio rabino Tzvi Nasi, ele explica que a expressão não indica mais de uma pessoa, mas indica sim e tão somente a pluralidade de manifestações do Eterno. Então, a palavra Elohim é uma palavra plural. Ela é composta dos vocábulos hebraicos El e Hem, que significam eles são deuses. Não obstante, isto não indica mais de uma pessoa, isto indica uma pluralidade de manifestações do Eterno. Tanto é, o Eterno é um só. Uma prova cabal disso é que a palavra Elohim, ela aparece seguida de um verbo no singular no texto de Bereshit, Gênesis capítulo 1, verso 1. No primeiro verso
da Bíblia, o nome Elohim, que é um nome plural, ele aparece acoplado a um verbo que está no singular. Então, o texto em hebraico de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 1, o texto está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em princípio, bara Elohim, criou Elohim os céus e a terra. Então, criou Elohim. Vejam, o nome Elohim é um nome plural, mas o verbo bará está no singular. Então, é Elohim criou. Não está escrito Elohim criaram. Então, é apenas um Elohim que criou todas as coisas. E é por isso que o verbo bará está no singular. Então, nós veremos mais à frente o seguinte: no primeiro verso das Escrituras, como nós acabamos de ver, o verbo bará, criou, está no singular, e logo depois vem o sujeito da oração, que é Elohim, que é uma palavra plural, mas apesar de Elohim ser uma palavra plural, o verbo está no singular. Isto é um fato. Porém, existem textos das escrituras hebraicas em que o nome Elohim ele aparece conjugado com verbos no plural. Então, em Gênesis 1.1, o verbo criou está no singular para indicar que é apenas um Elohim, um eterno, apenas criador de todas as coisas. Não obstante, existem sim determinados textos bíblicos em que o nome Elohim ele aparece com verbos conjugados no plural. E existem várias estruturas hebraicas em que o eterno Elohim ele aparece de forma pluralizada. E nós vamos estudar estes textos. E desde já eu adianto que estes textos não indicam, não apontam a existência de mais de um eterno. Estes textos expressam que o eterno é uma pessoa apenas, porém ele pode ter manifestações plurimas, e daí existem estruturas no plural ligadas ao eterno. Primeiro exemplo, um exemplo clássico, Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26, está escrito: Vaiomer Elohim, nasce Adam Betsalmeno Kidmuteno. Tradução: E disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, esta frase em hebraico, ela possui uma coisa interessante. Está escrito inicialmente, e disse Elohim. Aí, Vaiomer Elohim, o Vaiomer, e disse, está no singular. Então, e disse Elohim no singular. Mas depois vem façamos, que está no plural. Façamos o homem à nossa imagem. A nossa está no plural. O nosso indica mais de um. E conforme a nossa semelhança. Betsalmeno Kidmuteno. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a nossa também indica o plural. Então, vejam, o eterno é um, mas aí nós temos a nossa imagem e a nossa semelhança, e daí vem a seguinte pergunta: o que significa isto? Bem, existem 3 interpretações diferentes para explicar por que esta estrutura está no plural.
três interpretações distintas. A primeira é a interpretação rabínica, e neste sentido, Rashi, o grande exegeta judeu, explica que a estrutura está no plural porque o Eterno está consultando a sua corte de anjos. Então, quando o Eterno diz a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o Eterno estaria falando com os anjos. Por isso que tem aí o nossa. Então, o Eterno consultou os seus anjos e por isso que não está escrito conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Está conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, pois o Eterno estaria conversando com a corte de anjos. Esta é a interpretação rabínica tradicional, capitaneada por Rashi. Existe uma segunda interpretação, que é a interpretação cristã. Temos, por exemplo, Agostinho, e os cristãos liderados por Agostinho, os cristãos trinitarianos, dizem que este verso da Bíblia seria, na visão destes cristãos e de Agostinho, isto seria uma prova da Trindade. Eu vou ler o que escreveu Agostinho, abrem-se aspas. Mais uma vez, para que nós escolhêssemos acreditar em três deuses na Trindade, uma vez que a mesma Trindade é um só Deus. E ele disse, e Deus fez o homem à sua imagem, como se dissesse, a sua própria trina imagem. Então aqui Agostinho está dizendo que o texto é uma alusão à doutrina da Trindade. Essa é a segunda interpretação, da qual nós discordamos, pois nós já explicamos nos shurim anteriores que a doutrina da Trindade está errada, incorreta. Tanto é que, vejam, eu li para vocês, não sei se vocês prestaram atenção, Agostinho chegou a escrever, ele disse, para que nós escolhêssemos acreditar em, disse ele, acreditar em três deuses na Trindade. Então ele disse, três deuses na Trindade, ele está dizendo que a Trindade significa três deuses. Agostinho disse que Trindade significa três deuses. Isto é um absurdo, porque não existem três deuses. Existe apenas um Criador de todas as coisas, e este Criador único é o Eterno. Por isso que a Trindade é politeísta, pagã, idólatra, pois ela sustenta, nos dizeres do próprio Agostinho, ela afiança a existência de três deuses. E, acerca deste passuk, deste verso, há ainda a terceira interpretação, que é a interpretação dos judeus nazarenos. Os judeus nazarenos, eles interpretam Gênesis, capítulo 1, verso 26. Eles dizem que a forma está pluralizada porque o texto se refere às manifestações plurais do Eterno, e que o Mashiach é uma emanação de Elohim. Esta é a interpretação dos antigos judeus nazarenos, discípulos de Yeshua. E esta interpretação eu tirei de onde? Eu tirei do próprio Talmud, no Tratado de Sanhedrin 38b, que nós estudaremos ainda hoje mais à frente. Mas nós estudaremos o texto, mas já adiantando o seguinte, todas as vezes em que o texto hebraico fala do Eterno usando verbos no plural ou estruturas diversas no plural, os judeus nazarenos, eles pegavam estas passagens,
tal como Gênesis 1:26, eles usavam estas passagens para dizer não à existência de uma trindade, que seria um absurdo, mas eles usavam tais passagens para corroborar a ideia de que Adonai, o Eterno, é um, porém o Eterno se manifesta de diversas maneiras e o Mashiach, Yeshua, seria uma das formas pelas quais o Eterno se manifesta no mundo existente, e isso está muito claro no Talmud, em Sanhedrin 38b, que nós veremos ainda hoje mais adiante. A segunda passagem, que também tem uma forma pluralizada, é em Bereshit, Gênesis, capítulo 11, verso 7, que está escrito: Hava neredá venavelasham sefatam. Venha, desçamos e confundamos lá a língua deles. Então é o episódio da Torre de Babel, a Torre de Babel, conhecida em português, e está descrito assim: venha, desçamos, no plural, e confundamos, também está no plural, a língua deles. E daí vem uma pergunta: se o Eterno é um, por que o Eterno está dizendo desçamos, confundamos? Isso daí está na terceira, desçamos, confundamos, isto está na primeira pessoa do plural, nós desçamos, nós confundamos, primeira pessoa do plural. E por que isso está no plural? Se é só o Eterno que iria descer e iria confundir? Bem, existe a interpretação rabínica clássica, liderada por Rashi, e Rashi, ele explica que o Eterno tomou conselho com a sua corte celestial de anjos, em razão de sua grande humildade. Então Rashi explica que o Eterno, ele falou desçamos e confundamos, ele conversou com a sua corte de anjos. E existe a interpretação dos judeus nazarenos, dizendo que este texto se refere às manifestações plurais do Eterno. Isso também está no Talmud, em Sanhedrin 38b, que nós estudaremos ainda hoje. Um outro texto em que o Eterno aparece de forma pluralizada é o texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 20, verso 13. Eu estou lendo, gente, o texto em hebraico, pois existem algumas coisas, tal como esse texto que eu vou ler agora, Gênesis capítulo 20, verso 13. Esse texto, a leitura na sua Bíblia em português, a sua Bíblia em português ela não consegue captar um detalhe que só no hebraico você vê. Então, eu estou lendo em hebraico porque existem coisas que no português você não consegue enxergar. As traduções, às vezes, elas mascaram ou não enxergam algum detalhe. Então, nós vamos ler e fazer uma tradução literal do que está escrito. Então, está escrito: Vayhi kasher hit'u oti Elohim mibet avi. Tradução: e eis que quando Elohim fizeram. O verbo aí no original, tá aqui, hit'u, está no plural. Então, e eis que quando Elohim fizeram com que eu vagueasse da casa de meu pai. Então aí, as versões em português dizem Deus fez ou Elohim fez no singular. Mas no hebraico está Elohim fizeram, dando a entender que existiria mais de um Elohim, mais de um eterno. E aí você vai me perguntar, mas então, se está escrito Elohim fizeram, no plural, então existe mais de um eterno? Nós sabemos que não. Nós estamos estudando desde a primeira parte desta série que o eterno é um, e o eterno se manifesta de várias formas, e os verbos aí no plural
que nós iremos estudar, estamos estudando, estes verbos no plural, eles indicam que o eterno é infinito, ele é ilimitado. O eterno é tão vasto que às vezes os verbos aparecem no plural. Aqui está escrito Elohim fizeram. Um outro texto interessante em Bereshit, Gênesis, capítulo 35, verso 7, que está escrito: Vaivem Sham Mizbeach, Vaikra Lamakon El Beit El, Kishan Niglu Elav HaElohim. Tradução: e construiu ali um altar, e chamou o lugar El, Beit El, porque lá Elohim foram revelados a ele. Vejam, o texto em hebraico não está dizendo que Elohim foi revelado. Está escrito que Elohim foram, no plural, Elohim foram revelados. Niglu, Elohim foram revelados. Então, aparentemente, haveria mais de um Elohim, porque Elohim foram revelados no plural, porém, nós sabemos que o Eterno é um, ele é uma pessoa só. Mas aqui está aparecendo em forma plural, e eu já adiantei que a interpretação oficial dos antigos discípulos de Yeshua, os antigos judeus nazarenos, eles pegavam todos esses textos em que o Eterno aparece no plural, eles pegavam estes textos para dizer que isto se refere às emanações diversas, plurais do Eterno. Um outro texto da Torá, Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, verso 7. Está escrito: Ki migoi gadol, asher lo Elohim kerovim elav, ka Adonai Eloheinu. Pois quem é o grande povo que tem Elohim tão próximos? Está no plural, não está dizendo que Elohim é próximo. Está escrito Elohim próximos, no plural. Então vejam, está aqui queruvim, no plural. Então, pois quem é o grande povo que tem Elohim tão próximos, no plural? Então vejam aí mais um texto em que Elohim aparece com uma estrutura no plural. Um outro texto está em Yehoshua, Josué, capítulo 24, verso 19. Está escrito: Vaiomer Yehoshua el Ha'am, lot relu la avod et Adonai, ki Elohim kedoshim hu. E disse Yehoshua, Josué, ao povo: não podeis servir ao Eterno, pois é Elohim santos. Vejam, está no plural. É muito comum você dizer que o Eterno é santo. O Eterno é santo, no singular. Mas aqui está escrito Elohim santos. Está escrito Elohim kedoshim hu. Então, o Eterno Elohim é santos no plural. Vejam, isso, gente, as Bíblias em português não mostram, mas no texto em hebraico original que eu estou lendo, está escrito que o Eterno é santos no plural, kedoshim. Não está escrito kadosh, está escrito kedoshim. Então, aparentemente, isso soa estranho, pois naturalmente nós falamos Elohim é santo. E aqui está escrito Elohim é santos no plural. E estamos vendo e vamos comprovar daqui a pouco que toda essa estrutura plural ela era interpretada pelos antigos judeus nazarenos como manifestações plurimas do Eterno.
Um outro texto está em Shmuel Bet, 2 Samuel, capítulo 7, verso 23. O texto, 2 Samuel, capítulo 7, 23, está escrito: Umi kiamecha que Israel, goi echad ba'aretz, asher halehu Elohim lifdot lo lean. E quem é como o teu povo, como Israel, povo único sobre a terra, a quem Elohim foram redimi-los. Elohim foram redimi-los, no plural. Então não está escrito que Elohim que Elohim redime. Está Elohim foram redimi-los. Mais uma vez aqui, né, você pode ler, né, Elohim lifdot lo. Então, lifdot está numa forma pluralizada, como se aparentemente fosse mais de um Elohim. Um outro texto, você pode abrir no livro de Salmos, Sefer Terlim, Salmo 58, verso 12, nas versões cristãs é o verso 11. Então, Salmo 58, verso 12, e nas versões cristãs a numeração é diferente, é o verso 11. Está escrito: Veiomar Adan ar peri latzadik ar yesh Elohim shoftin ba'aretz. E diz o homem: certamente há fruto para o justo, certamente há Elohim que julgam, plural, Elohim que julgam na terra. Shoftim, julgam. Então, vejam, normalmente nós diríamos o Eterno julga, Elohim julga. Mas aqui está Elohim julgam, como se fosse mais de um Elohim. O texto em hebraico está Yesh Elohim Shoftim, há Elohim que julgam. Então a forma também está pluralizada. E por fim, o último texto aqui em hebraico que eu gostaria de ler é o texto de Yeshayahu, Isaías, capítulo 54, verso 5, que está escrito: Ki voalair osair Adonai Tsevaot chamou. Tradução: pois os teus maridos são os teus criadores, no plural. O Eterno dos Exércitos é o seu nome. Então vejam, aqui está escrito osair, criadores. É muito comum nós falarmos, existe o Criador de todas as coisas, Criador no singular. E aqui no hebraico, só no hebraico, está escrito criadores, como se fossem vários criadores dos céus e da terra. Porém, nós sabemos que o Criador é apenas um. Então vejam, o Criador é apenas um, mas aqui está escrito criadores no plural. Está a palavra osair. Você pode ver que existe um Yud. O Yud aqui é para indicar o plural. Então, está escrito criadores, o que causa uma certa estranheza à primeira vista, visto que existe apenas um só Criador. E por que está criadores no plural? Bem, a interpretação judaica tradicional, por exemplo, Ibn Ezra e Radak, ambos explicam que isso é um plural majestático, ou seja, o Eterno é um rei e ele fala em uma forma plural em razão de sua majestade, de sua grande autoridade. E esse texto era interpretado pelos antigos judeus nazarenos, a palavra está no plural criadores, não para indicar que existe mais de um Criador, mas para indicar que existe um Criador só,
Porém, este Criador é infinito, ele é ilimitado, ele é insondável, ele é tão infinito, tão ilimitado, que ele pode se manifestar de formas plurais, e o Mashiach é uma das emanações do Eterno. Bem, vejam, todas essas passagens que eu analisei, elas demonstram que existem textos do Tanar em que o Eterno aparece de forma pluralizada. E consoante o pensamento dos antigos judeus nazarenos, isto se refere às diversas manifestações de Elohim, e o Mashiach é um dos modos pelos quais o Eterno se manifesta. Isso que eu estou dizendo não é invenção minha. Quem diz isso, por exemplo, dizem isso os rabinos ortodoxos Tzvi Nassi e o rabino ortodoxo Dani Moyal. Também nós temos o rabino nazareno James Shrin. Então percebam, rabinos ortodoxos como Tzvi Nassi e Dani Moyal, e também o rabino nazareno James Shrin, eles pegam todos esses textos em que o Eterno aparece de forma pluralizada e ensinam que isto se refere às diversas manifestações do Eterno, e o Mashiach é uma das formas pelas quais o Eterno se manifesta. E a prova cabal disso, agora nós chegamos no Talmud, no Tratado de Sanhedrin 38b. Vejam, o Talmud foi escrito por judeus que não criam em Yeshua. E há um debate no Talmud, em Sanhedrin 38b, em que os rabinos eles estão debatendo com os nazarenos. E os nazarenos eram chamados por eles de minim, uma palavra que significa hereges. Então vejam, o Talmud demonstra um debate entre os rabinos e os minim. Os minim são os hereges, e quem são os hereges? Eram os nazarenos. Né? Os judeus tradicionais chamavam os nazarenos de hereges. Obviamente, era um apelido injusto, inadequado, mas era de fato como eles atacavam os discípulos de Yeshua e os ofendiam, chamando-os de minim, chamando-os de hereges. Então, esse texto do Talmud, nós temos que ler com uma certa cautela. Por quê? Porque é um texto escrito pelos rabinos para combater os nazarenos, os minim, os hereges. Mas esse texto é importante, pois ele demonstra qual era a interpretação oficial dos judeus nazarenos acerca dos textos em que o Eterno aparece com verbos no plural, ou outras estruturas no plural, como nós vimos acima. Então, o que os rabinos vão fazer? Eles vão citar aqui, nessa passagem, que eu vou ler para vocês. Vejam, essa passagem eu traduzi, porque não existe tradução dessa passagem em língua portuguesa. Então eu peguei e fiz a tradução do original. Então vejam, o que os rabinos vão fazer aqui? Eu estou explicando para você entender o que eu irei ler, porque é um texto um pouco complicado. Bem, os rabinos eles vão pegar passagens em que o Eterno aparece no plural, e eles vão falar que os nazarenos, os hereges, entre aspas, que eram os nazarenos, que os nazarenos usavam as passagens em que o Eterno está no plural para indicar as manifestações plurais do Eterno. E os rabinos vão dizer o seguinte, que toda vez em que o Eterno aparece de forma pluralizada, logo em seguida existe um texto em que o Eterno aparece no singular.
Então, o que eles fazem? Ora, existem passagens do Eterno no plural, mas também existem passagens do Eterno no singular. Então, dizem os rabinos que as passagens no singular, elas iriam refutar a tese dos nazarenos, no sentido de manifestações plurais do Eterno. Então eu vou ler para vocês e eu vou fazer uma interpolação minha dizendo plural, singular, e vocês vão perceber que o verbo ora está no plural, ora está no singular. E isso é para demonstrar o debate em que, quando o verbo estava no plural, os nazarenos usavam os textos para sustentar que o Eterno se manifesta de diversas maneiras e que o Mashiach seria uma das manifestações do Eterno. E para contestar esta tese, já que os rabinos não criam em Yeshua, os rabinos pegavam os textos no singular para tentar usar um argumento em contrário. Então eu vou lendo aqui. E eu vou falando singular, plural. Bem, abrem-se aspas. Yonatan disse: em todas as passagens em que os minim, ou seja, os nazarenos, ou hereges, entre aspas, em todas as passagens em que os hereges, que são os nazarenos, tomaram como base para a sua heresia, a sua refutação é encontrada proximamente. Assim, façamos, plural, o homem à nossa imagem, Gênesis 1.26. E Elohim criou, singular, o homem à sua imagem, Gênesis 1.27. Vinde, desçamos, plural, e confundamos, plural, ali a sua língua. Gênesis capítulo 11, verso 7. E o Eterno desceu, singular, para ver a cidade e a torre. Gênesis capítulo 11, verso 5. Porque Elohim foram revelados para ele. Elohim foram revelados, plural, para ele. Gênesis 35, verso 7. A Elohim que me respondeu, singular, no dia da minha angústia. Gênesis 35, verso 3. Pois que grande nação há que tenha Elohim tão chegados, plural. O Eterno, nosso Elohim, é singular para todos aqueles que o invocam. Deuteronômio 4, verso 7. Que outra nação na terra é semelhante a teu povo, como Israel, a quem Elohim foram, plural, para resgatar um povo para si mesmo, singular. 2 Samuel 7:23. Até que foram postos tronos, e o ancião se assentou. Daniel 7:9. Porque estes tronos são necessários e estão no plural? Para ensinar o dito do rabino Yonatan, a saber, o santo, bendito seja ele, não faz nada sem consultar a sua corte celestial. Pois está escrito, a ordem é emitida por decreto das sentinelas, e a sentença anunciada pela palavra dos santos. Daniel 4, verso 14. Agora, que seja satisfatório para todos os outros versos, mas como explicar até que foram postos tronos, no plural? Daniel 7, verso 9. Um trono era para si
e o outro era para David, que é o Mashiach, uma referência ao Mashiach. Mesmo que tenha sido ensinado, um era para si e o outro para David, esta é a visão do Rabino Akiva. O Rabino Yosef protestou-lhe: Akiva, quanto tempo tu irás profanar a Sheriná? Em vez disso, um trono para a justiça e o outro trono para a misericórdia. Será que ele aceita essa resposta ou não? Venha e ouça, pois foi ensinado: um trono é para a justiça e o outro para a misericórdia, que é a visão do Rabino Akiva. Disse-lhe o Rabino Eleazar ben Azariah: Akiva, o que tu tens a ver com a Agadá? Limita-te ao estudo dos Negaim e Orolot. Porém, um era para o trono, o outro um banquinho, um trono para um assento e um banquinho para apoiar os pés. Fecham-se aspas. Bem, essa passagem é longa, muito longa, mas não sei se vocês prestaram atenção, por isso que eu quis explicá-la antes. Aqui eu citei vários, né? Eu não, o Talmud cita vários e vários versos. Havia versos em que o Eterno estava no plural, havia versos em que o Eterno estava aparecendo com verbos no singular. Os nazarenos usavam os verbos no plural para indicar que o Eterno possui manifestações diversas e que o Mashiach seria uma manifestação do Eterno. E, por outro lado, todas as passagens no singular eram usadas pelos rabinos para dizer que o Eterno não se manifesta de forma plural. E aí, os rabinos foram usando plural, singular, para fazer a contraposição. Só que daí tem um problema, porque quando chega, e eu li aqui no texto de Daniel, capítulo 7, verso 9, fala que foram postos tronos lá nos céus, foram postos tronos no plural. E aí vem a pergunta: se o Eterno é um, e se o Eterno se assenta em um trono de glória, se existe apenas um trono glorioso do Eterno, por que Daniel falou nos tronos no plural? Está dizendo em tronos. Então, o que acontece? Os judeus nazarenos, eles usavam isso para dizer que os tronos estão no plural, porque um trono seria o trono do Mashiach. E parece, pela citação aqui, que até o Rabino Akiva achava isso. Né? Até no livro Two Powers in Heaven está escrito isso, um comentário à declaração do Rabino Akiva, porque o Rabino Akiva chegou a pensar uma época que está escrito em Daniel 7:9, que existem tronos no plural, porque um trono seria o trono do Mashiach. E essa era a interpretação dos judeus nazarenos, porque o Eterno se manifesta de formas plurais, então o trono é o trono do Mashiach, por isso que está tronos no plural e não trono no singular. Porém, já que o Rabino Akiva pensava isso também, aqui está escrito, eles falam: Akiva, vou repetir, quanto tempo tu irás profanar a Sheriná? Então os rabinos, eles discordam disso. E daí, qual é a saída dos rabinos? Ora, o texto fala em tronos no plural. E os judeus nazarenos diziam que um trono era do Eterno e o outro trono era do Mashiach, que seria uma segunda manifestação do Eterno. E daí os rabinos não concordaram com isso e eles deram uma outra explicação, desculpem-me o termo, mas uma explicação mandrake, uma explicação meio organizações tabajara, desculpem-me aí a brincadeira, mas aí eles falam que aparece a palavra tronos no plural porque
um trono seria o assento do Eterno e o outro seria um banquinho para o Eterno apoiar os seus pés. Então eles falam, o Daniel falou de tronos no plural, que um trono, o Eterno está assentado nesse trono, e o outro trono é um lugar em que o Eterno estica e apoia os seus pés. Então o segundo trono seria um banquinho de apoio para os pés do Eterno. E eles falam isso, e também eles chegam a falar que um trono é o trono da justiça e o outro trono é o trono da misericórdia. Porém, eles tentaram dar esta solução para contestar os judeus nazarenos, porque os judeus nazarenos entendiam que um desses tronos era o trono do Mashiach. O primeiro trono era o trono do Eterno, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, o trono do ancião de dias, usando a linguagem do Zohar, o trono de Arir Anpin, que nós já estudamos, a face grande do Eterno, e o segundo trono seria o trono do Mashiach, usando uma linguagem cabalística, o trono de Zeir Anpin, ou seja, a face pequena, uma manifestação menor, reduzida, limitada do Eterno. Então, repetindo, os judeus nazarenos diziam que havia dois tronos, um para o Eterno em toda a sua glória, e o outro trono seria o trono do Mashiach, que o Mashiach seria uma emanação do Eterno. E aí existiriam dois tronos, porque o Mashiach estaria assentado neste trono como sendo uma emanação, e isso se compatibiliza com o Zohar, pois o Zohar fala dessa manifestação menor do Eterno. O Zohar o chama de Zeir Anpin, a face pequena do Eterno, e isso nós já estudamos em um outro shiur. Bem, e tudo isso, gente, nós podemos comprovar também por uma coisa muito interessante. Porque esta passagem do Talmud que eu acabei de ler, ela deve ser interpretada à luz do pensamento original dos judeus nazarenos. E os judeus nazarenos, eles combateram a doutrina da Trindade. Tertuliano, ele foi um cristão quem arquitetou a doutrina da Trindade. E ele escreveu uma obra chamada Contra Praxeas para sustentar a Trindade. E ao defender a Trindade, ele critica os seus opositores, que somos nós, pois nós não cremos na Trindade. Então, quando Tertuliano, o arquiteto da doutrina da Trindade, quando ele elabora a tese da Trindade, ele escreve um livro chamado Contra Praxeas, que ele vai atacar, contestar aqueles que discordavam da Trindade. E ele escreve qual era o pensamento original dos que discordavam da Trindade. E ele explica que este pensamento original contra a Trindade era no sentido de que o Eterno é um só, mas que o Eterno se manifesta de diversas maneiras, e que o Filho seria uma manifestação do próprio Eterno. E Tertuliano diz ainda que isto era parte da fé judaica. Então vejam, Tertuliano, quem criou a doutrina da Trindade, ele vai defender a Trindade criticando os inimigos da Trindade, e ele vai falar que quem discordava da Trindade
eram pessoas com fé judaica. Eu vou ler para vocês o texto dele, para não ficar nas minhas palavras. Tertuliano vai dizer que quem contestava a doutrina da Trindade eram judeus que tinham, obviamente, a fé judaica, e estes judeus diziam que o Eterno é um só, mas que o Eterno se manifesta de diversas maneiras e que Yeshua HaMashiach era uma das emanações do Eterno. Eu vou ler os textos. Eu estou sendo um pouco extensivo nesse estudo, lendo, mas eu tenho que ler para não ficar nas minhas próprias palavras, porque se eu não ler, você vai achar que eu estou inventando. Então, vou ler um trecho da obra Contra Praxas, capítulo 3. Tertuliano defendendo a Trindade. Ele diz: os simples, de fato, não os chamarei de não sábios, nem de indoutos, que constituem a maioria dos crentes. Então ele diz que quem não cria em Trindade era a maioria dos crentes. E diz ele, a maioria dos crentes, estes ficam assombrados com a dispensação dos três em um, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. Para aí, vou comentar. Aqui Tertuliano está dizendo que a maioria dos crentes não acreditavam na Trindade e eles diziam que a Trindade significava uma pluralidade de deuses e por isso que eles não acreditavam. E daí prossegue Tertuliano dizendo, eles, ou seja, quem não crê na Trindade, eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de 2 deuses e de 3 deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores do único Deus, tal como se a unidade em si, com suas deduções irracionais, não produzisse heresia. E a Trindade, racionalmente considerada, constitui a verdade. Olha só, ele diz, né, já que ele está defendendo a Trindade, ele diz que a Trindade é a verdade, o que é um absurdo, e ele diz que quem não cria em Trindade estava contestando. E daí ele conclui assim, nós, dizem eles, mantemos a monarquia, ou único governo de Deus. Vejam, quem mantém a monarquia era a maioria dos crentes, a maioria dos discípulos de Yeshua. E monarquia é um conceito do judaísmo antigo, no sentido de que o Eterno é um, mas ele se manifesta de diversas maneiras. Daqui a pouco eu vou analisar a declaração do judeu ortodoxo Daniel Boyarin. Isso aqui é um sotaque em inglês, mas em português ele é conhecido como Daniel Boyarin. Daniel Boyarin, ou em inglês Daniel Boyarin, ele define o monarquismo ou monarquianismo como a tese pela qual o Eterno é um, mas o Eterno se manifesta de várias maneiras. E aqui, Tertuliano, o criador da Trindade, ele está dizendo que a maioria dos discípulos criam na monarquia, ou seja, criam que o Eterno é um só, que o Eterno é um só. E aí Tertuliano, ele diz o seguinte, Tertuliano vai falar qual era a fé dos que eram contrários à Trindade. Quem não cria na Trindade, cria no quê? E daí ele diz o seguinte, eles mantêm que só há um Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do mundo. Ele diz que o próprio Pai
desceu até a Virgem. Foi ele mesmo nascido dela, ele mesmo sofreu, de fato, ele mesmo, Yeshua, o Messias. Então aqui ele está dizendo que os discípulos criam que o próprio Eterno era Yeshua, o Messias. O próprio Eterno é quem desceu. Então, foi o próprio Eterno quem desceu. Então, manifestou-se em Yeshua HaMashiach, em Yeshua, o Messias. Aí tem uma outra frase de Tertuliano, dizendo sobre os discípulos. Ele diz: no curso do tempo, então o Pai verdadeiramente nasceu, e o Pai sofreu, e o Pai, o Senhor Todo-Poderoso, a quem em suas orações eles declaram ser Yeshua, o Messias. Então, Tertuliano atesta que os discípulos diziam que Yeshua, ele é o Pai. Aqui ele é o Pai, ele é uma manifestação do Pai, porque nós sabemos que o Pai, o Ein Sof, o ser infinito, ele é inatingível, ele é ilimitado, ele não tem início, não tem fim. Então, quando aqui está escrito Yeshua é o Pai, Yeshua é uma manifestação reduzida do Eterno, porque o Pai, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se ele se manifestasse no mundo existente, todos nós iríamos sucumbir. E diz Tertuliano ainda: mas já que eles consideram... Olha só, vou ler de novo. Aqui é Tertuliano falando sobre a fé dos discípulos. E ele diz: mas já que eles consideram os dois como sendo, se não um, de forma que o Pai seja julgado como sendo o mesmo que o Filho, e é justamente certo que toda a questão a respeito do Filho seja examinada. Então, ele está dizendo que os discípulos consideravam os dois como sendo apenas um só. Repito, os discípulos achavam que os dois são um só. E vejam, então Tertuliano, ele reconhece que a concepção de o eterno ser um, isto é uma crença dos primeiros discípulos. E Tertuliano vai dizer com todas as letras que isto era a fé judaica, ou seja, a fé dos judeus nazarenos. Diz Tertuliano, preste atenção que ele vai falar que tudo isso é fé judaica. Ele diz: mas esta doutrina sua dá testemunho à fé judaica, na qual esta é a substância, acreditar tanto na unidade de Deus que recusa a reconhecer o Filho ao lado dele e depois do Filho o Espírito. Pois eles, os adeptos da fé, aí ele prossegue o texto, dizendo, achei. Pois eles, os adeptos da fé judaica, negam o Pai quando dizem que ele é o mesmo que o Filho, e eles negam o Filho quando eles supõem que ele seja o mesmo que o Pai. Então aqui Tertuliano está dizendo que o Pai é o mesmo que o Filho é o mesmo que o Pai, e este conceito é um conceito não de Tertuliano, que Tertuliano defendia a Trindade, mas que este era um conceito dos seus opositores. O conceito de que o Pai e o Filho são a mesma pessoa,
Isto não era o conceito de Tertuliano, pois Tertuliano defendia a trindade, o conceito de que o Filho e o Pai são a mesma pessoa. Isto era um conceito, diz ele, da fé judaica, ou seja, um conceito dos discípulos judeus que criam em Yeshua. Gente, isto é muitíssimo importante. Por quê? Porque aqui nós temos Tertuliano, o pai da Trindade, nós temos ele defendendo a Trindade e criticando aqueles que não criam na Trindade. E ele diz que esses que não criam eram pessoas com fé judaica. E essas pessoas com fé judaica, que obviamente eram os judeus nazarenos, diz Tertuliano que eles diziam que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não são dois, não são três. É o mesmo eterno. E Tertuliano escreveu isto no segundo século. Então, nós temos aí bem no início, não é, do judaísmo nazareno. O judaísmo nazareno começou no primeiro século, e aí nós estamos no segundo. Nós temos uma prova cabal que no segundo século os discípulos judeus, eles achavam que o Filho e o Pai eram a mesma pessoa, eram apenas um. E por isso Tertuliano criticou-os. Por que Tertuliano criticou? Porque Tertuliano é quem criou a doutrina da Trindade, e daí ele obviamente não concordava com esta ideia. Então, repito mais uma vez, aqui nós temos uma prova cabal de que temos uma prova cabal acerca do pensamento original dos judeus nazarenos. E nós vimos que os judeus nazarenos, conforme o próprio texto que eu li de Tertuliano, os judeus nazarenos eles eram monarquistas, eles defendiam o monarquianismo. E o que é monarquianismo? Monarquianismo é uma antiga doutrina judaica, no sentido de que o Eterno é um, mas se manifesta de diversas formas. Repito, monarquianismo é uma doutrina judaica dizendo que o Eterno é um, mas o Eterno se manifesta de diversas formas. E nós acabamos de ver com Tertuliano que os discípulos, os judeus nazarenos, eles eram monarquianistas, ou seja, eles acreditavam que o Eterno se manifesta de diversas formas, apesar de o Eterno ser um. E alguém poderia perguntar, não. Geralmente quem não concorda com o que eu estou dizendo vem e fala essa, desculpem minha franqueza, mas as pessoas falam uma burrice. As pessoas falam o seguinte: isso daí é unicismo, e unicismo é paganismo, unicismo não é judaísmo. Gente, isso é uma burrice. Por quê? Eu vou citar agora o emérito professor Daniel Boyarin, conhecido como Daniel Boyarin, que é um judeu ortodoxo e é um dos maiores eruditos do judaísmo da atualidade. É um professor universitário aclamado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele é um intelectual renomado e é um judeu ortodoxo. E no livro Borderlines, na página 146, ele diz: judaísmo é monarquianismo. Monarquianismo é judaísmo. Repetindo, judaísmo
é monarquianismo. Monarquianismo é judaísmo. Ou seja, ele está dizendo que o monarquianismo é judaísmo. E o monarquianismo é a tese pela qual o eterno é um, mas se manifesta de diversas maneiras. E isto ele está dizendo que isto é judaísmo. Então essas pessoas aí que ficam dizendo que isso é paganismo, não conhecem nada. Nada de judaísmo antigo. Tanto é que elas nunca leram Daniel Boyarin. Só pegar Borderlines na página 146 que você vai ver isso que eu estou falando, essa definição que eu acabei de ler. Ou seja, Daniel Boyarin, este grande erudito judeu, ele afirma categoricamente que o monarquianismo faz parte do pensamento judaico. Ou seja, a concepção dos judeus nazarenos é plenamente compatível com o judaísmo. Então, esta é uma prova cabal que eu gostaria de demonstrar para vocês, que tudo isso que eu estou falando não é invenção, isto é judaísmo, gente. Isso não é Roma, isso não é Babilônia, isso é judaísmo antigo. Eu citei Daniel Boyarin, mas, por exemplo, o rabino Tzvi Nassi, que é um rabino ortodoxo, ele passou a crer em Yeshua, ele fala a mesma coisa. Uma observação. Daniel Boyarin, ele é um judeu ortodoxo, mas ele não crê em Yeshua. Ele não crê, mas ele escreveu livros sobre Yeshua e ele diz que a tese de que Yeshua é uma manifestação do Eterno, isto é uma tese judaica. Então, ele não crê em Yeshua, mas ele diz que quem crê que Yeshua é uma emanação do Eterno, diz ele que isso é uma crença razoável, porque isto faz parte do judaísmo antigo. Os judeus antigos criam em um Messias divino. Então, isso é a ideia de Daniel Boyarin, mas ele não crê em Yeshua, mas eu cito, por exemplo, o rabino ortodoxo Tzvi Nassi e o rabino ortodoxo Dani Moyal. Esses rabinos passaram a crer em Yeshua. E eles dizem a mesma coisa que eu estou falando. Essa aula que eu preparei, muita coisa eu peguei do rabino Tzvi Nassi. Não tudo, mas muita coisa. Então vejam, eu estou fundamentando o meu raciocínio não em Roma, não em Babilônia e não em blá 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 de pessoas que estudam apenas pela internet e não tem cultura judaica nenhuma. Eu estou embasando tudo isso em obras rabínicas. Quer ver uma coisa? Então, citei Daniel Boyarin, Tzvi Nassi, que é rabino ortodoxo, Dani Moyal, rabino ortodoxo. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não prestam atenção. O Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. A palavra Echad significa um. Mas Echad significa uma unidade composta. Tanto é que em hebraico existe a palavra Yahid, que é uma unidade simples, e existe Echad, que é uma unidade composta. Então, vejam, você não pode confundir uma unidade simples, Yahid, com uma unidade composta que é Echad. O Eterno, diz o Shema, o Eterno não é Yahid, unidade simples. O Eterno é Echad, uma unidade composta. E se alguém falar, Tzadok, como que você prova que Echad é uma unidade composta? Como? Ora, eu provo isso de uma maneira muito fácil. Eu provo isso à luz da própria Torá. Você pode abrir em Bereshit, em Gênesis, capítulo 2,
verso 24. Vai abrindo aí em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Está escrito: Alken Yazav ish et aviv ve'et imo vedavak beisto verhayu levassar errad. Tradução: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Errada. Um homem e uma mulher são errada. São uma. Aqui está, né? Verhayu levassar errada. E serão uma só carne. Então vejam, um homem mais uma mulher e eles são um. Então, eu tenho o seguinte, às vezes, dois podem ser um só. Tal como um homem e uma mulher são errada, o pai e o filho são errada. Yeshua disse, eu e o pai somos errada, somos um. Então, repito, pela Torá, um homem e uma mulher são errada, são uma só carne. Da mesma forma, de acordo com o antigo pensamento dos judeus nazarenos, que nós estamos estudando, o pai e o filho são errada, eles são um, porque errada é uma unidade composta. Repito, o eterno não é Yahid, unidade simples. O eterno é Errad, uma unidade composta. Isso é muito importante. E o fato de o pai e o filho serem um, isto significa não a existência de dois eternos. Isto não significa duas pessoas. Isto não significa trindade. Isso significa que o eterno, ele se manifesta de diversas maneiras. E é por isso que o rabino Yitzhak Shapira, ele explica que o eterno é errado, ou seja, existem, rabino Yitzhak Shapira dizendo, existem diversas formas de emanação do eterno no mundo existente. E o Mashiach é uma emanação do eterno. E já que eu citei o Shema, né, nós já estudamos em um shiur, em uma das aulas anteriores, que no próprio Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, há 3 vezes uma menção ao nome do Eterno, e nós vimos isto à luz do Zohar. O Zohar explica essas 3 menções como sendo 3 manifestações do Eterno. Isso está no Zohar, o Zohar ao comentar o Shema, e nós já estudamos isto em um destes shurim passados. Então, que você fique bem firme com esta emuná, com esta fé, acerca da Elohut do Mashiach. A ideia de o Eterno ser um e manifestar-se de diversas maneiras, isso tem base no Tanar, isto tem base no hebraico, que nós vimos os textos em plural, isto tem fundamento no Talmud, nós estudamos hoje Sanhedrin 38b, e isto também tem base na própria história, dos primórdios dos discípulos de Yeshua e dos primórdios também do cristianismo, porque nós acabamos de ver que Tertuliano, o pai da Trindade, ele defendeu a Trindade e criticou os opositores da Trindade, e ele disse o que pensavam os opositores da Trindade, e eles diziam o quê? Os inimigos da Trindade, que o Eterno é um e se manifesta de forma plural, e que o Mashiach era uma das formas de manifestação do Eterno, e Tertuliano diz
expressamente que isso era parte da fé judaica, ou seja, eram os discípulos judeus de Yeshua que diziam isso. E esse fato também é confirmado pelo grande judeu ortodoxo, o emérito professor Daniel Boyarin, no livro Borderlines, na página 146. Então, que nós possamos ficar firmes e confiantes nessa emuná